Olá, boa tarde. O ciclo de webinários Educação Inovadora traz assuntos relevantes para o cenário educacional atual, tanto para as escolas quanto para as famílias. Todo mês convidamos palestrantes especialistas nos assuntos tratados para debater sobre os temas propostos. O intuito é ir em busca de caminhos possíveis para diferentes realidades escolares, pensando nos diferentes níveis de vivência da comunidade escolar, em como contribuir para o processo de ensino-aprendizagem com inovação. Nosso objetivo não é transmitir nenhuma fórmula pronta, mas criar aqui uma rede de troca de ideias e experiências para que possamos seguir o melhor caminho. Na transmissão de hoje, falaremos sobre o tema Competências dos Gestores Contemporâneos, e para isso convidamos o Miguel Thompson. Miguel é diretor acadêmico da Fundação Santiliana, formado em Biologia pelo Mackenzie, é mestre e doutor pelo Instituto Oceanográfico da USP, autor de livros didáticos e difusão científica, foi consultor do PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, e diretor executivo do Instituto Singularidades, além de professor de ensino básico durante mais de 25 anos. Miguel, seja bem-vindo. Por favor, faça suas considerações iniciais sobre o tema. Bom, primeiro, Amanda, obrigado. Obrigado, Compartilha, e a Editora Moderna pelo convite. Bom, o que eu sinto é que os modelos de gestão estão mudando muito rápido nesse mundo complexo, né? E o momento corona está mostrando muito isso, como muitos atores participam do processo de decisão do dirigente. Então, a gente vai conversar um pouquinho muito sobre esses novos modelos de gestão num mundo cada vez mais coletivo, num mundo onde a gente tem que, de fato, colaborar e cooperar. Muito obrigada, Miguel. Também convidamos para a nossa fala de hoje a Solange Petrocino. Solange é diretora acadêmica da Editora Moderna, graduada em Biologia e Pedagogia, licenciatura e bacharelado, possui especialização em saúde pública com ênfase em educação pela USP, extensão universitária em formação de professores. Ela tem 30 anos de vivência profissional na área de educação, atuando junto às escolas como professora, coordenadora, diretora, principalmente na área de formação de professores. Ela é também formada pelo Instituto Brasileiro de Coaching, integra o Conselho Editorial da revista Educatrix e também é diretora do ICLOC. Solange, seja bem-vinda. Por favor, faça suas considerações. Muito obrigada, Amanda. Acho que a gente vai ter aqui uma horinha para a gente colaborar, como o Miguel estava falando, discutir de maneira colaborativa com vocês, então participem através do chat, por favor, para que a gente possa fazer verdadeiras trocas. Acho que a gente vai discutir um pouquinho sobre as competências que sempre foram necessárias, mas que ganham uma nova conotação, e a profissionalização desse espaço escola, que é necessário e que tem uma função social e uma responsabilidade com a sociedade ímpar. Então, vamos ter um bom bate-papo aqui, espero que a gente possa aprender juntos. Obrigada, Solange e Miguel, e obrigada pela presença de todos vocês que estão assistindo. Fiquem à vontade para fazer as perguntas ao longo da live, que a gente vai respondendo assim que possível, tá? Solange e Miguel, enquanto as perguntas, então, elas vão entrando aqui no nosso chat, eu já vou começar aqui com algumas perguntas que a gente já tinha levantado ao longo dessa semana nas redes sociais. Então, a gente queria saber de vocês que comportamentos e conhecimentos os gestores educacionais eles precisam para empoderar educadores e promover a aprendizagem dos alunos. Bom, uma das competências mais importantes é a escuta, né? A capacidade de escuta, e a gente tem falado muito de empatia, né? De se colocar no lugar do outro, né? No sentido da gente ouvir mais, né? Nesses fenômenos complexos que nós estamos vivendo, e são muitos os fenômenos, a gente está falando do corona nesse momento, que parou a escola, e a escola está se movimentando no mundo virtual, mas muitos outros elementos de complexidade têm emergido, né? Então, a questão psicológica dos jovens, a formação dos professores, o contato com a família. Então, acho que uma primeira coisa no mundo contemporâneo
não se imaginar um hierarca. Eu acho que as hierarquias, elas, de alguma forma, elas têm que ir se colocando na forma de conhecimento e autoridade e respeito ao outro, né? É evidente que é preciso dessa liderança, mas ela não pode ser uma liderança top-down, decorrente de uma normativa, porque eu sou diretor. Então, a primeira coisa é a capacidade de escuta e de transformar essa escuta em sínteses para colocar em ação. Então, ouvir todo mundo da comunidade para tomar suas decisões. Obrigada, Miguel. A gente está percebendo, então, que há uma necessidade de profissionalizar a gestão educacional. E, por acaso, isso é perder a essência da educação? Solange? Não. Então, tá. Eu acabei de escrever um artigo na revista Educação desse mês, eu tenho uma coluna que chama Gestões Líquidas. E eu brinquei, né? Em lugar de visão, missão, valores, Vygotsky, Vallon e Freire, né? Não acho que a gente tenha que... Acho que a administração é fundamental, mas eu acho que o mundo das corporações, das administrações, também tem muito modismo, né? Quem mexeu no meu queijo, essas coisas todas. Elas são muito superficiais. A gente tem que, de fato, mergulhar na leitura. Algumas leituras são muito agradáveis, né? Peter Drucker, por exemplo, que é o pai da gestão moderna, né? Jim Collins, que é um grande pesquisador do mundo da gestão, e que são dois humanistas. É muito importante que a gente vá buscar referenciais teóricos da gestão que tenham a cara no mundo da educação, que nós todos somos humanistas. Então, eu sempre fico muito preocupado quando a gente traz muitos termos do mundo, termos em inglês, né? E termos do mundo da gestão, que tem um outro objetivo. A gestão corporativa, muitas vezes, ela tem um objetivo principal de dar o lucro para os stakeholders, né, para o sócio, e não tem problema nenhum. Só que a escola, ela tem um primeiro objetivo antes, que é o de transformação do indivíduo e da sociedade. E, evidente, não tem nenhum problema em ser uma escola que tem economicamente viável, mas a gente tem que ter primeiro na cabeça que a gente é educador, e, em seguida, nós somos gestores. Essa é a minha preocupação. Então, eu acho que a gente sempre tem que estudar a fundo a literatura da administração, mas buscar sair da superficialidade e ir atrás desses pesquisadores humanistas. A gente começa a ir atrás dessa gente. O próprio Adam Smith, que é o que criou o conceito de mercado, era um filósofo. Então, eu sugiro sempre que a gente vá atrás de uma literatura que combine com o mundo da educação, e há outros gestores que têm uma visão de educador. Obrigada, Miguel. Eu acho que realmente essa questão do isolamento social fez com que as escolas também se movimentassem nessa profissionalização, né, da gestão educacional. Solange, você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Vou retomar um pouquinho o que você perguntou da competência do gestor. Acho que tem várias competências, né, entre elas, mas uma delas, junto com a escutativa que o Miguel estava falando, eu acho que é a capacidade de ser aprendiz, ser uma liderança aprendiz. E a gente aprende com o outro, escutando o outro, olhando, aprende com a fundamentação teórica que o Miguel estava falando, mas a gestão não é de qualquer ambiente, é um ambiente educacional, e por si só já traz uma série de particularidades, muitas delas expressas no próprio projeto educativo da escola, no projeto político da escola. A maneira que você faz a gestão da escola, ela tem que estar explicitada, se ela é mais democrática, se ela é mais colaborativa, como você envolve os pais, como que você dá voz aos jovens, isso está no seu projeto, e a gestão tem que ser muito coerente com o que está na sua proposta pedagógica, no seu currículo, de maneira mais lato sensu, na visão de currículo, como qualquer ação dentro da escola. Então, essa sua organização do currículo passa pela gestão. A gestão é quem dá voz para que aconteça a proposta pedagógica seja colocada em prática. Não adianta você falar de uma organização da escola para inserção de tecnologia se você não tem um plano de médio e longo prazo para fazer que isso aconteça em termos de infraestrutura, de formação de professores. Existe uma coerência que precisa acontecer.
E grande parte, eu acho que a mãe de todas as competências do gestor é essa capacidade de aprender e de se renovar, de acompanhar o novo mundo e até de um aprendizado rápido quando você tem uma situação muito inédita. A gente já lida com um certo inidetismo na sala de aula, mas nunca, né, foi uma situação dessa. Toda a literatura que a gente tem sobre ensino online, nenhuma delas traz a questão de ensino online para a educação básica exclusivamente online e de longo prazo, que a gente não sabe nem como fazer essa moderação. A gente está usando o que a gente tinha de base, de informação anterior para organizar isso. Então, acho que essa profissionalização da escola e esses ensinamentos que esse período de isolamento está trazendo para a gente, a suspensão das aulas, passa muito para a questão de você poder direcionar a sua aprendizagem para a capacidade de se reinventar. Então, acho que essa é uma das aprendizagens, das competências mães, que passa por essa escuta, mesmo que o Miguel está falando, escutar toda a comunidade educativa, faz com que a gente aprenda, use a fundamentação teórica, a gente é o especialista, né, na educação, pega essa informação, junta tudo nesse caldeirão e transforma isso em uma ação que vai ser medida, vai ser avaliada, mas a gente pode até falar um pouquinho mais para frente disso. Bacana, obrigada, Solange. Aproveitando que você está falando agora da competência dos gestores, falou um pouquinho do projeto político-pedagógico, acho que a gente pode abordar também esse tema. O projeto político-pedagógico, ele está relacionado com a forma de gerenciar essa escola? O gestor faz parte disso? Sem dúvida nenhuma. Quando a gente, aliás, um bom projeto político-pedagógico, ele é construído por toda a comunidade, incluindo os pais. É claro que você não precisa juntar todo mundo numa sala, todo mundo começar a escrever. A gente faz, na verdade, de maneira representativa, com grupos que representem discussões em pequenos grupos ou em grupos grandes que vão trazendo para você consolidar. Mas a sua gestão tem que estar nessa história, ela tem que fazer parte do currículo da escola, como eu comentei agora há pouco. Para onde você pensa caminhar e o que você vai fazendo como etapas, como que você pensa, até para formar pessoas dentro da instituição que vão te ajudar nessa gestão, como que você organiza, não precisa, como o Miguel está falando, ser top-down, nem nada impositivo, mas, obviamente, tem alguém que está amarrando essas pontes, porque existe uma organização, né, nesse caos, nessa coisa mais colaborativa, existe uma organização, e ela é explicitada também no projeto educativo. O projeto educativo é a responsabilidade do gestor fazer valer, pôr em prática o projeto educativo da sua escola, o seu projeto político-pedagógico. Obrigada, Sol. Solange, Miguel, a gente sabe que o IST, a Sociedade Internacional para a Tecnologia e Educação, ela apresenta alguns estándares de competências para esses gestores. Eu queria que vocês falassem um pouquinho para a gente sobre isso. Bom, uma das coisas importantes que o IST pede é trabalhar a equidade, igualdade, né? E a gente tem que entender, eu sempre falo, que embora a escola seja um financiamento privado, a escola privada seja um financiamento das famílias, ela tem uma função pública, né? Então, uma das coisas que o IST pede é que a gente tenha na cabeça essa ideia de igualdade e equidade. Igualdade e equidade dentro da escola, e a gente tem que tomar cuidado para ver se a nossa escola não está formando dentro de bolhas, né? Às vezes uma escola muito classe média alta, rica, tem uma bolha e que tem pouco contato com a realidade. Isso é muito preocupante, porque o jovem, quando se forma, ele vai enfrentar um mundo globalizado, ele vai encontrar, né, chinês, vai encontrar sueco, vai encontrar chileno. Então, a escola ela tem que pensar estrategicamente a possibilidade de trazer a maior diversidade para o seu espaço, inclusive a diversidade econômica, tentar trazer pessoas que tenham necessidades monetárias e que você pode dar bolsa, mas não como filantropia, como estratégia mesmo, porque para que todos se conheçam e que a gente forme pessoas que tenham uma visão plural. Então, acho que essa é uma questão muito importante, e formar esses líderes engajados, né, que façam uma avaliação de processo. Isso é uma outra questão que o IST pede. Quando a gente fala, pessoal, temos que trazer todo mundo para discutir os problemas, a gente tem que tomar muito cuidado para não cair num assembleísmo, porque aí começa uma discussão que não se toma decisão nunca. Eu estou aqui com um livro do Philippe Perrenot, que chama, eu adoro esse nome aqui, né, que ele fala
Agir na urgência, decidir na incerteza, que é o que a gente está fazendo agora, agindo na urgência e decidindo na incerteza. Então, é necessário, nessas decisões de grupo, trazer estratégias, trazer os processos que o IST está falando. Então, trazer o design thinking, há métodos para que você junte ideias e decida rápido, porque senão vai ser uma paralisação e a gente não resolve os problemas. Obrigada, Miguel. A gente está aqui numa live com convidados das escolas Compartilha, e dentro do Compartilha a gente tem o programa de desenvolvimento docente, em que a gente trabalha e desenvolve competências baseadas no IST. Solange, eu queria que você falasse um pouquinho melhor para a gente sobre essas competências. O IST, ele tem, para quem não conhece, é um organismo que visa estudar, juntar as informações dos estudos que tem, da documentação teórica que tem sobre o tema, para numa organização que é disponível, é aberto para todo mundo. Eles têm uma feira anual que acontece em diversos estados dos Estados Unidos e que procuram discutir o que está sendo feito em termos de inserção de tecnologia nas escolas. E a gente trabalha com as competências, no Compartilha com as competências dos docentes, que a gente entendeu que era a prioridade, mas eles também têm as competências dos alunos e dos líderes educacionais. Obviamente, elas estão relacionadas, não é que elas são soltas. Para todas elas têm junção. Então, dentro das de liderança, por exemplo, uma das competências que aparece tanto para gestor quanto para professor é a questão de analista, a competência analista. E a gente sabe hoje em dia que os dados na educação, e isso passa pela questão que a gente está falando de profissionalizar a gestão, é que não é uma gestão em achódromus, não é uma gestão que você não sabe o que você está fazendo, é uma gestão pautada em fundamentação teórica e pautada em indicadores, em dados, sejam eles indicadores de financeiros, sejam indicadores da aprendizagem, que é importante, porque a gente está falando do ambiente de educação. Então, essa competência, por exemplo, que o IST também traz do líder educacional e do professor ter a capacidade analítica, ela se reflete também nas diferentes dimensões, mas ele também acaba sendo, tem que ter essa capacidade, competência de ser desenvolvida. O que a gente tem dentro da escola, quando a gente fala de gestor, é um gestor que tem que olhar o índice de conversão, por exemplo, de visita à escola, quantos isso entram para a sua escola, satisfação dos pais, qual é o índice de retenção, qual é a rotatividade de professor, da equipe de professores, são dados que vão trazendo elementos para fazer a própria gestão, e dados também diversos relacionados à aprendizagem, nível de proficiência, não só avaliação, mas indicadores externos de Enem, de SAEB, ou quando você faz simulados, ou quando você participa de avaliações institucionais, ou pesquisa de satisfação com seus pais, são informações que você vai ajudando a você direcionar que é uma maneira também de escutar a comunidade, né? A escuta da comunidade não se dá só por uma conversa, a escuta da comunidade, ela se dá pelos dados que a própria comunidade responde, o quanto essa comunidade se engaja quando você tem um projeto, o quanto os pais, os alunos estão envolvidos, são dados que você tem que olhar e perceber, quando você faz determinadas ações dentro da sua escola, seja para reorganização curricular, seja para coisas mais de infraestrutura ou organizacionais, que impacto isso está trazendo para aqueles dados, né? Tem uma máxima de administração que é o que pode ser medido, pode ser melhorado. Então, tudo que a gente tem dados, a gente pode melhorar. Então, você fala assim, está funcionando, mas o que eu posso fazer para melhorar? A escola é uma coisa muito viva, né? Muito, processo, é coisa muito viva. Então, quando você tem dados e mede eles regularmente, você vai balizando para onde você está direcionando. E aí está diretamente relacionado com as outras competências que o IST traz, de planejador visionário, que é como que eu olho as tendências de educação, como que eu estudo muito a capacidade de aprendiz, né? Como que eu estou o tempo inteiro antenado com o que está acontecendo na atualidade, o que eu estou fazendo hoje, pensando
num horizonte, não dá para falar só na coisa pontual. As transformações estão acontecendo numa velocidade muito, muito grande. A outra de design de sistemas, que é outra competência que o IST traz para especificamente para líder educacional, ele está falando assim, como essa pessoa consegue organizar sistemas em que você consiga a participação de todo mundo, sem cair, como o Miguel está falando, nessa coisa de assembleias em que fica uma discussão infinita e que não leva a lugar nenhum, mas como se organiza para que você tenha esses dados, tenha essa escuta, mas organize sistemas de informação, de comunicação, que a comunicação aconteça nesse espaço, como você comunica o seu projeto político-pedagógico para a comunidade, para que ele se torne vivo e não só um documento, mas como é que ele realmente engaja as pessoas. Então, essa organização é uma competência que o IST chama de design de sistema. Junto a eles, ele traz também o responsável pelo aluno conectado, né, ele que é responsável por trazer questões de SaferNet, de segurança na internet, de navegar nessa internet, de ética e responsabilidade dentro desse espaço, de como você letra ele para esse ambiente, essas novas linguagens, essas novas mídias, essa maneira de se comunicar, essa maneira de agir, essa cultura digital, que até a própria base fala disso. Traz também ele como defensor da equidade e cidadania, e aí eu vou passar a bola para o Miguel, que eu acho que ele vai falar bem bacana sobre isso. Miguelito? Agora sim. Então, o que eu penso sobre uma escola que estimula a equidade, a cidadania? Há dois aspectos que eu quero levar em consideração, né? E até estou vendo aqui o Anderson Gomes, que acha que ele fala que a empresa, que a gente tem que tratar a escola como uma empresa, e é verdade, é um empreendimento, mas é um empreendimento diferente, tá? Então, o Anderson faz uma colocação super legal. Mas uma das questões que a escola tem que fazer é formar cidadania, por exemplo. Uma empresa já traz os cidadãos para dentro do seu projeto. Na escola, não. É uma empresa que tem que formar as pessoas e que elas vêm de uma situação, às vezes, criancinha, né? Estão sendo introduzidas na sociedade. E essa ideia de equidade que o IST está falando, de igualdade, a nossa escola, a escola brasileira, ela está pouco habituada a fazer isso. Por quê? Principalmente a escola privada, tem muita preocupação com as famílias, ela tem muito medo de contrariar famílias, algumas escolas, evidentemente. Agora, se você quer formar cidadão, você tem que trabalhar dilemas, a escola tem que trazer dilemas para discutir. Então, a questão do aborto, da distribuição de renda, a questão da sexualidade, todas essas questões elas têm que ser trabalhadas intencionalmente, tem que estar lá no projeto político-pedagógico. Eu dei alguns exemplos, mas são muitos os dilemas da sociedade, da ciência que a gente está discutindo agora, né? Da religião. Então, a gente tem que criar situações onde os alunos discutam isso e, de maneira respeitosa, né, entre eles e o professor, eles saiam refletindo sobre esses temas. Então, e como a gente não faz isso, a gente vai se formando e vai para o mundo sem saber debater. Você chega numa rede social, no Facebook, as pessoas não sabem conversar, não sabem dialogar. Então, uma escola... aqui tem a gestão, né? O IST fala muito dessa gestão de grupo, né? Dessa cidadania digital. Então, a escola vai ter que chamar a família e falar, olha, a gente vai ter que discutir alguns temas espinhosos, porque se eles não discutirem aqui, eles vão discutir fora, num ambiente completamente fora da discussão educacional. E isso tem que ser planejado. Olha, diretor, família, a gente vai ter que discutir a questão da sexualidade, porque é um problema. Está acontecendo isso, isso, isso. Nós somos religiosos, a gente não discute isso. Então, como que a gente vai debater essa? Como é que a gente forma integralmente um ser humano se a gente só fica na razão, na questão da razão, vamos botar no melhor universidade, sem trazer os outros elementos da integralidade, a questão do afeto, do amor, enfim. Então, e isso tudo é planejado. Tudo é planejado, há métodos para discutir isso. Eu acho até que eu tenho um livro aqui, eu não sei se eu vou... por exemplo, esse aqui, do Rafael Yus, ele trabalha muito bem essas polêmicas, os temas transversais, aqui na formação integral. Então, eu sugiro que, primeiro, a comunicação não violenta, a gente estude esses temas, traga a metodologia, tá? E que a gente possa, de alguma forma, entender. Aqui o Emerson está falando de novo, né?
entender que está formando cidadão. Exatamente, é um outro tipo de empresa que tem que ter sustentabilidade econômica, mas ela tem que ter uma sustentabilidade moral, ética, tem que ter uma sustentabilidade social, conexões, e tudo isso, além de muita paixão nossa, tem método. Então, a gente precisa estudar para que não fique parecendo um laissez-faire. Quer dizer, tudo tem que ser intencional e tudo tem que ser mediado com a família. As reuniões, só para terminar, reunião de pais, eu não acho que é para dar informe. A festa junina vai ser tal dia, o uniforme. Não, reunião de pais é uma reunião de formação, onde a gente vai mostrar, como o IST fala, vai mostrar a nossa visão de mundo, e o pai tem que entender que, olha, não é essa escola, eu não quero essa escola. A gente pode até perder um aluno, uma família, mas essa família vai para um lugar mais feliz e não vai ficar criando situações entre as pessoas que estão felizes conosco, que acreditam no nosso projeto. Então, às vezes, perder uma família é ganhar as outras, né? Por quê? Porque você sabe que tem que fazer essas discussões que são espinhosas e dolorosas. Olha o Brasil que a gente está vivendo, as pessoas não sabem discutir, né? Elas se atacam moralmente em vez de argumentar. É na escola que a gente forma esse tipo de cidadão que trabalha com argumentação, e que trabalha com evidências e que apresenta fatos e ciência para a discussão. Obrigada, Miguel. Eu vou aproveitar aqui, olhando o chat, eu vi que a professora Ana Cláudia Endo e também a professora Maria Lúcia Valério, que estão participando com a gente, elas pediram material de leitura sobre o IST, então eu vou pedir que vocês procurem o coach ou assessor que atende a escola de vocês, que a gente pode indicar material para que vocês conheçam melhor o IST, tá? E ainda eu acho que sobre o IST, a Solange trouxe para a gente algumas competências, né, que ele trabalha nos professores, desenvolve. E aí, Solange, eu queria fazer uma pergunta para você. Tem algum desses que você citou que ele fica mais distante da realidade das escolas e outros mais presente? Você pode falar um pouquinho para a gente sobre isso? Sol, seu microfone está fechado. Desculpa, a gente tem um pouquinho a ver com o que o Miguel está falando. Em função da gente agradar a todos, a gente não pode perder a essência que a gente se propõe a fazer. O colégio tem a sua estrutura, a gente tem no Brasil todo escolas com diferentes propostas, com diferentes organizações, e que bacana, cada um tem a sua proposta, a maneira de se organiza, a sua metodologia, e quando você abre mão disso, se você não deixa forte a sua identidade, uma escola sem identidade é uma escola que não consegue reter alunos, o pai não se identifica. Isso não quer dizer que vai agradar a todos, da mesma maneira que tem restaurante japonês, tem restaurante italiano, cada um vai no seu restaurante. O que você não pode é enganar, as pessoas entram no seu colégio achando que vão ver uma proposta, você se identifica, e quando chega lá, por querer agradar todo mundo, vai abrindo mão da sua proposta. Então, a reunião de pais, concordo com o Miguel, ela é de formação, ela é também de colaboração. Quando os pais, uma reunião bem direcionada, o pai se sente participando do projeto da escola, ele se envolve, ele se engaja melhor com o projeto da escola, ele entende, mas não precisa, a escola não precisa abrir mão, ela não vive de circunstâncias, a escola tem um projeto, tem uma organização, e à luz desse projeto, dessa organização, ela pode envolver todo mundo numa discussão, ajudar os pais a entenderem qual é a proposta. Os pais hoje, de maneira geral, estão muito perdidos, porque a educação também sofreu tantas transformações, que o que é a escola que eles viveram não é a escola que os seus filhos estão, e aí eles querem, de alguma maneira, balizar a escola daquilo que ele tem de referência, porque ele tem muito medo de achar que seu filho vai perder alguma coisa. Vocês devem estar vivendo agora nessa época, um monte de pai questionando muito a questão de que seu filho vai perder alguma coisa, o seu ano, se eu não for alfabetizado. Aliás, fiz live com alguns pais, e os pais falam assim, mas e meu filho não vai ser alfabetizado? Calma, tem tantas coisas importantes acontecendo para você trabalhar com seu filho, que essa alfabetização ela acontece depois, isso não é perder tempo, não é que essa competição não existe em educação, e você precisa comunicar isso para os pais, né? Preparar seu filho para
uma boa inserção social, profissional, e eu sempre, quando estive em escola, colocava no meu projeto educativo que era que o aluno encontre um horizonte de felicidade, porque é isso que tem que ser. Como ele vai ser feliz do jeito dele, como ele vai, né, é ele que tem que escolher. Por isso que também na BNCC fala do projeto de vida, como que você ajuda toda essa comunidade a se organizar para isso. Mas dentro da perspectiva de vocês estão falando de profissionalizar a educação, volto a dizer, acho que uma das competências que a gente ainda está muito ruim, eu falo de maneira geral de escola, e eu conheço bastante escola nesse país, é a questão mais analítica, usar os dados para fazer uma gestão com base de dados que não seja simplesmente, que não ajuda nada você caminhar, ajuda quando você olha o seu número, que é o nível de proficiência da sua turma, quando você olha de uma turma para outra, quando você faz mudanças dentro da escola, o que você observa de melhorias, para onde você estabeleceu o seu objetivo, suas metas, a gente ainda é muito ruim. Hoje, o que tem muito claro é que esse acolhimento da escola faz com que todo mundo acabe lidando muito com a questão do momento, de atendimento às famílias, que não, precisam todo mundo atender, estou fazendo a hora e não faço, não organizo reuniões de planejamento, não sento para estudar, para cuidar do crescimento pessoal do próprio gestor, para que ele se fortifique para fazer uma gestão. Parece que quando a gente está fazendo esse tipo de coisa, a gente não está trabalhando, a gente está trabalhando quando está para cima e para baixo, acompanhando um, acompanhando o outro, fazendo isso, agradando outro. Não, o gestor tem que parar, ele é uma cabeça pensante dentro da escola, é ele que é o maestro que vai orquestrar um pouco tudo isso, de uma maneira a caminhar com a proposta do projeto, ele tem que saber para onde ele está caminhando, obviamente, a estrutura, e obviamente o que ele pensa no primeiro ano, o que ele pensa no segundo, estabelecer prazos, isso de maneira geral, os gestores são muito ruins, a gente vai fazendo conforme as coisas vão acontecendo, e não é uma verdade. Um gestor que já estivesse olhando para o futuro, que já tivesse essa questão mais visionária, olhando para onde caminhava, já estaria organizando esse ambiente digital dentro da sua escola, essa cultura digital, esses momentos, e não estou nem falando só de equipamento, eu estou falando da maneira que pensa, da maneira que compra, da maneira que se relaciona, da maneira... quem imaginou hoje que você faria happy hours online, mas ninguém pensou nisso, mas existiam algumas promoções de saraus que já aconteciam antes dessa pandemia, já participei de escolas que fizeram sarau online, porque é uma maneira de pensar e de ser diferente do que era antes. Então, quando você já vê que o mundo caminha para algumas questões, que as distâncias vão sendo diminuídas, você já começaria a trabalhar. O ambiente profissional exige cada vez mais um preparo para você lidar, fazer videoconferências, webconference, à distância, com troca entre doutores, já existe cirurgias que o médico não está no mesmo país que o paciente, que ele faz por vídeos, por robôs, ele faz isso. Então, como você prepara esse menino para esse mundo? Já deveria estar acontecendo. Então, eu acho que falta essa questão, nas escolas, a questão mais de analista e essa questão de planejador visionário. Solange, obrigada. Eu vou retomar aqui um pouquinho o nosso chat, que enquanto vocês estavam falando, eu vi aqui que o professor Emerson concordou com a visão de que a gente não pode perder mesmo essa questão da educação. Acho que o Miguel falou para a gente que a escola muitas vezes quer agradar o pai, é mais fácil, de repente, perder um pai e ele ser feliz em outro ambiente do que ficar ali não estando feliz. A Fernanda também trouxe aqui um comentário concordando com vocês no sentido de que a gente precisa abordar outros temas dentro da escola, porque muitas vezes o aluno dentro da escola consegue trazer um assunto que em casa ele não consegue conversar com os pais, e a gente tem duas perguntas bastante interessantes aqui, que eu acho que o Miguel pode responder para a gente em uma só. Miguel, surgiu uma pergunta aqui, a Ana Catarina perguntou para a gente, quem precisa estar mais preparado para promover uma educação contemporânea na escola? Os gestores, né, enquanto líderes, ou os professores que estão com os alunos? E aí a Renata veio com uma pergunta que eu acho que dá para a gente amarrar aqui. Qual a melhor formação para um gestor educacional nessa atualidade? Legal, super legal. Eu acho fundamental um gestor visionário. Então, lógico que todos os participantes são importantes, mas o gestor visionário, ele é o que vai inspirar as pessoas. Parece uma coisa
besta, mas eu vou sugerir que vocês assistam o documentário do Michael Jordan. Amanda, vê o nome, por favor, que está no Netflix. Ele é maravilhoso. Eu nunca fui de seguir essa coisa né, de líder inspirador, não é a minha, mas eu vi esse seriado e você vê como o Michael Jordan foi o cara que levou o Chicago Bulls para os projetos, para ganhar o que ganhou. Então, eu não tenho dúvida que é uma liderança empática, estudiosa, e a gente que é diretor de escola, muitas vezes, e que vem de ser professor, coordenador, tem uma mania de se mergulhar no cotidiano e esquecer a visão. Então, é fundamental que a gente tenha gente bacana, que faça o trabalho do cotidiano, que nós, as lideranças, tenhamos o tempo inteiro estudando, conhecendo outras pessoas, outros projetos, para trazer a inspiração. Que tenha um projeto, porque também a gente tem uma tendência de ser novidadeiro. Esse ano é isso. O ano que vem é isso. Agora é aula invertida. Não, agora é interdisciplinaridade. Não, agora é Enem. E aí a escola não assume uma cultura, não assume um foco. Eu sugiro, então, nessa linha de cultura, de liderança, a leitura desse livro aqui, tá, que chama Feitas para Durar. Aí você pode fotografar a tela, congelar a tela, acho que vai ficar gravado. E aqui mostra como empresas que têm mais de 100 anos, como a Johnson & Johnson, por exemplo, aqui tem as empresas que têm uma cultura forte, que não abriram mão do seu projeto, né, se mantiveram enquanto cultura. E mais uma... A gente estava falando... Então, o líder é o cara que tem que ter um tempo para... alguns dias da semana para ficar estudando, para ir conhecer outras pessoas, para trazer inovações. E nesse processo de formação, eu sei que o Compartilha tem um baita projeto de formação de gestores, com coachings, né? Mas eu sempre sugiro que a gente vai fazer cursos em outros setores que não educacional. Por exemplo, produção de cinema. Por quê? Porque cinema, a indústria cinematográfica, ela tem os mesmos problemas que a escola. Tem que movimentar um monte de artista, tem que ter a produção, tem que ter financiamento. E você sai um pouco desse modelo escolar, de gestão escolar, que eu acho que tá viciado. Então, você traz inovação, você faz gestão, porque gestão é gestão em muitos lugares, mas você traz um ar fresco. Então, se eu pudesse fazer cursos, eu faria com o pessoal do IST, aí do coaching, do Compartilha, mas eu ia buscar cursos rápidos em outros setores, tá? Então, do cinema, do teatro, principalmente do mundo das artes, do game, como é que uma empresa de game trabalha, administra seu projeto, tá? E, por fim, arremesso final, o Anderson está falando, é tão bacaninha, acabou ontem o último episódio, veja como ele atua como líder. E mais uma dica, como eu estou em casa, eu vou lá e pego os livros, né? Sobre gestão de dados, porque é muito importante usar dados. A minha preocupação é quando a gente bota métricas, KPI, acima do trabalho qualitativo. Uma gestão, ela também tem que ser ligada a projetos qualitativos, a orientações comportamentais, não só o número fixo. O número é importante, mas há outros elementos, outras evidências que têm que ser levadas em consideração, que são as mais qualitativas também. Então, quantitativo e qualitativo, mas sem evidências não funciona. Esse livro acabou de ser lançado, o nome é em inglês, mas ele é brasileiro, tá? Ele está traduzido em português, e é assim, chama Factfulness, o hábito libertador de só ter opiniões baseadas em fatos. E ele simplifica. O Hans Rosling, se você escrever lá no Google, ele tem um programa, ele faleceu há 2 anos, mas ele tinha um programa que simplificava gráficos, tabelas, porque esse é o nosso problema de educador. Ler esses negócios é muito difícil para quem é pedagogo, historiador, para quem é de humanas, tá? Então, eu sugiro que vocês leiam isso. E, por fim, esse está em inglês, mas talvez vocês encontrem alguma referência em português, chama Storynomics. Isso é bacana, porque um bom líder é um bom contador de história. Ele conta uma história do seu projeto. Essa escola tem esse jeito, tem esse jeito, e encanta toda a escola. Então, um bom projeto é um que tem uma história bem contada, tá? E esse Robert McKee é alguém que você precisa conhecer, porque hoje em dia tudo é storytelling, pitch elevator, case, tudo é narrativa. Se a gente ficar só na planilha, a gente perde a escola. Mas se você constrói uma história que também tem planilha Excel no meio, você vai conseguir tocar teu projeto como líder.
Miguel, obrigada. Eu vou aproveitar então e já emendar uma pergunta para você enquanto você está na tela. Você falou bastante de números, de dados, e fala um pouquinho para a gente, aprofunda um pouquinho falando qual a finalidade desses indicadores para a gestão educacional. Isso é muito importante. Por exemplo, no orçamento, é muito comum, lá no meio a gente fala, um professor está pedindo um curso. Aí você fala, ele é legalzinho e vai fazer o curso. Não, não é isso. Está dentro do projeto. Por exemplo, esse ano, nos próximos 3 anos, a escola vai trabalhar linguagens ou modelos ativos. Nós já pusemos no orçamento uma linha de modelos ativos. No orçamento tem uma linha de formação de professores, ou uma linha de marketing. Nos próximos 3 anos, a gente está muito bem como um projeto acadêmico, mas estamos mal como marketing. Então, por isso que eu digo que tem que ter uma narrativa, uma contação de história. E o orçamento vai representar essa contação de história. Muitas vezes a gente vai, pintou um curso, vamos lá fazer. Pintou um consultor aí de marketing, vamos fazer. Não, isso tem que ser pensado antes, 3 anos antes, como inspiração. Não significa que se aparecer uma oportunidade, aparecer um curso super legal, olha, acho que vale a pena. Tem que ter uma parte móvel do orçamento para que a gente possa trabalhar na urgência, como eu falei com vocês. Agora, os indicadores, né, numéricos, eu acho que tem que ser poucos, então você tem que ir lá olhar entrada e saída para garantir alguns indicadores acadêmicos, mas muita observação comportamental. Olha, as pessoas estão felizes, os alunos estão mais felizes. Há uma grande crise, pessoal. O Edgar Morin tem discutido muito, o Edgar Morin, ele fala da complexidade, ele está discutindo muito a questão numérica. Por exemplo, vou dar um exemplo clássico. PIB de uma nação, Produto Interno Bruto. Você pode estar crescendo em PIB, mas pode estar mal distribuído. Você pode estar colocando 5, 6 alunos, dependendo, na universidade, mas 96% estão mal. 5 foram muito bem. Você pode estar indo bem no Enem, mas você não está distribuindo, os alunos estão infelizes porque a gente só está no acadêmico e não está no integral. Então, observar os projetos, entender que não é só racional, que o mundo complexo não é só colocar na boa universidade. É muito comum, às vezes, você colocar no ITA o seu melhor aluno e no 3º ano ele larga para ir fazer teatro, porque o sonho dele era fazer teatro. Ele foi na inércia da família e da escola. Então, há outros indicadores qualitativos, que é a conversa, né? Uma conversa ativa, uma escuta ativa, que podem ajudar a escola a ter um sucesso que necessariamente não é o sucesso só do vestibular. E você mostra para a família, olha, os nossos meninos foram apresentar um trabalho num congresso, os nossos meninos estão lutando capoeira, eu não sei, mas você tem que criar e mostrar que há outras formas de valorizar o conhecimento integral na escola. Agora, se você não tem nenhum tipo de índice, seja quantitativo ou qualitativo, se você não demonstra isso, a tendência é o pai, que está ensimesmado, às vezes até abandonar a escola que está fazendo um bom trabalho, né? Obrigada, Miguel. A gente falou bastante de formação, né, de professores, a gente deu algumas dicas, mas eu queria saber agora da formação continuada do gestor. Quem é o responsável por isso dentro da escola? Acho que a Solange pode responder para a gente, né? Tá abrindo o microfone. É que eu estava procurando aqui, tem meio livro, que o Miguel estava procurando o livro, eu também vou procurar aqui na lista. Esse do Perrenot também tem, ele é relativamente antigo, ele já tem alguns anos e é tão atual, né? Essa questão do inédito, da urgência, não é só por conta do coronavírus. Na verdade, a sala de aula é urgência o tempo inteiro, porque você não tem domínio de toda a situação que está na escola, o que se passa. É um organismo muito vivo, o que muda, o que acontece, a situação. Aliás, todo mundo devia estar na escola no 11 de setembro, você tem um planejamento todo para a sua escola e aquilo muda, ou acontece alguma dentro da escola, um acidente, um alagamento, ou alguma coisa boa, a situação muda em 5 minutos e o planejamento vai por água abaixo. A formação do gestor, obviamente, está no movimento que ele tem de se organizar, de cuidar do seu crescimento pessoal. Ele que precisa entender dentro o que ele tem de proposta, o que ele precisa, que elementos ele precisa
que faltam para ele poder fazer uma boa gestão e o que ele gostaria de fazer. Não dá para a gente entender, aprender tudo, existem milhões de coisas, mas tem um pouco de uma organização que você tem que pensar na sua formação para aquilo que você está propondo de proposta para a sua escola. Então, para tornar uma referência nas questões de uma formação de alunos mais críticos. O que você está fazendo para isso? Como você está organizando? Como você forma os professores? E aí também entrar na questão da formação de professores, que não que é responsabilidade da escola, sim, porque mesmo que ela tenha tido uma boa formação, e a gente sabe hoje que as formações iniciais das universidades estão muito distantes do que a gente precisa na sala de aula hoje, né? Há um gap grande, então por isso a formação continuada é super importante. Mas mesmo que não tivesse esse gap, a gente precisa de uma formação que dê conta do seu projeto, da organização que você está organizando, como que é a sua estrutura, como que você prepara esse professor para aquilo que você gostaria de fazer. Eu vi algumas perguntas aqui, acho que até foi a Joana que está falando de ensino de crianças online, etc. e tal. Aprender sobre isso, a live não é isso, né? Mas assim, o gestor tem que saber do que se trata disso. E aí eu vou falar também esse livro, que não é tão novo também, que é Psicologia da Educação Virtual, que é do César Coll e do Monereu. Ele também é um livro antigo, que vai trazer, toda uma piadinha aqui das minhas leituras, ele vai trazer elementos para você entender o que eu posso, o que eu não posso, como que eu faço, como que eu não faço, o que eu tenho que fazer, né? Eu preciso entender disso, preciso ler muito. Outra coisa que a gente está falando, e que tem muita relação com o que a gente está falando agora, é a aprendizagem visível, tornando a aprendizagem visível. Tem mais outro livro, eu coloco já referência para vocês, que é do John Hatt, que está aqui. Esse dia estava até... Esse é o outro livro que também é bem bacana de vocês lerem. Por que é legal tornar a aprendizagem visível? Entender como esse aluno está pensando, como que ele está desenvolvendo, permite que você faça uma intervenção muito mais assertiva com ele. E como a gente está agora à distância, está o aluno lá, a gente está fazendo aula online, e agora a gente está desesperado para tentar saber como que a gente faz a avaliação desse aluno. A gente não sabe fazer a avaliação, porque a gente está esperando fazer uma avaliação formal, final, em que ele vai responder. Não é isso, a gente precisa entender como é que ele está desenvolvendo a aprendizagem, o que ele conseguiu aprender, que competências ele foi desenvolvendo, como eu consigo dar visibilidade para isso. Eu preciso me deparar com isso. Isso não é uma coisa nova, mas que agora bate a nossa porta, porque a gente está com os alunos distantes e a gente não pode usar as mesmas ferramentas de avaliação que a gente usava no presencial, porque muitas delas eram resultado de um processo informal da sala de aula, de observação, de acompanhamento, de atividades, e que a gente sabia que quando formalizava numa prova propriamente dita, numa prova escrita, a gente sabia que era resultado de um pacote de observações que nem sempre eram formalizadas. Algumas vezes sim, tem escolas que fazem registros de observação formais, mas normalmente a gente não se depara com isso. Então, importante na formação do gestor é ele perceber quais são as fragilidades que ele tem para a sua gestão frente àqueles objetivos que ele tem. Então, ele se organiza para se autoconhecer, que é importante, conhecer quais são os seus objetivos, conhecer o seu contexto e, a partir daí, procurar formações que direcionem para se organizar para esse espaço do que eu preciso me formar para isso. Solange, a gente falou de indicadores aqui, você falou agora da formação de professores, no momento que a gente está vivendo agora, e a gente entende que o trabalho com esses indicadores, ele vai orientar todo um trabalho de planejamento da escola, né? Até estou pegando aqui uma frase, um comentário que tem aqui no chat. Eu queria que você trouxesse para a gente um pouquinho o que o Compartilhe oferece para que o gestor acompanhe o trabalho que está sendo realizado com os alunos. Mesmo que à distância, né? Agora, durante o isolamento social. Quando a gente pensa em organizar o Compartilha, não é botar um montão de penduricalhos, eu sempre brinco com a equipe, que não é botar um montão de coisa, que tem muita coisa bacana, aliás, tem recursos abertos, não faltam possibilidades bacanas da gente, de recursos, de ferramentas, de aplicativos, esse universo é infinito. Mas a gente procura organizar de maneira que você tenha dispositivos de avaliação humana no sentido mais amplo, que tragam para você
indicadores sobre tudo que está acontecendo, sobre o uso de recursos, como que está, e ele traz de uma maneira muito simples, alguns dashboards, em que você tem a traçabilidade, o que esse aluno fez, o quanto tempo, e não é uma questão de controle, que eu quero deixar bem claro aqui, que às vezes a gente fala assim, não, eu detesto ferramentas de controle daquelas que são, eu que saber onde meu filho está, que eu tenho uma foto de onde ele foi, o que ele fez, não é isso, senão foi para o saco a gente desenvolver autonomia e protagonismo. Eu estou falando de você ter indicadores que possam ajudar você a desenvolver melhor esse aluno. Então, quando você olha e você sabe que horas seus alunos entram para fazer as atividades, à noite, de dia, você começa a entender até o comportamento desse grupo, o quanto eles fazem, que horário, que formato, quanto tempo, qual é a velocidade, o que eles fazem, o que eles não fazem, que maneira, qual é o perfil. Você começa a desenhar como é a sua comunidade discente e entender um pouquinho como que você atua com ela. E aí você olha para isso e passa para essa questão mais de uma administração mais profissional. Todo que você via aqui vários falando, a gente não é a gente tem que enxergar a escola como empresa, mas não é uma empresa qualquer, é uma empresa que tem uma responsabilidade com a sociedade, tem uma função social muito clara, então, portanto, não pode ser uma gestão em detrimento de uma gestão muito rigorosa financeiramente, você abra mão de princípios educacionais, isso jamais, gente, se fizer isso, fecha as portas, vai abrir uma loja que não tem essa responsabilidade com a sociedade. Toma cuidado, então assim, mas precisa profissional no sentido de como que eu posso usar melhor os recursos, como que eu posso direcionar, mesmo quando eu faço uma boa gestão financeira, eu consigo incorporar recursos para pessoas mais necessitadas, eu posso pensar em organizações mais direcionadas para alunos que tenham dificuldade de aprendizagem, que sejam de inclusão. É um pacote que você pensa de organizar isso. Então, quando você tem dados, e aí a gente procura fazer dentro do Compartilha esses dados, ter uma organização de dados, porque o gestor possa olhar, porque também não é que ele vai ficar procurando vários recursos. Quanto mais você tivesse organizado e vinculado a uma base que você tem acesso a esses dados trabalhados, já com o tratamento necessário, facilita a sua gestão. Você pode olhar muito mais fácil para esses dados e fazer análise com mais cuidado. Então, traçabilidade dos alunos, dados sobre resultados de aprendizagem, nível de proficiência, quando você acompanha um aluno, e aí não é aluno só, você tá fazendo com o gestor da sua escola. Então, quando você faz uma avaliação de nível de proficiência de um 5º ano, agora em 19, e vai fazer agora em 20, com os 500 anos, os alunos não são os mesmos, mas você tem que entender que a sua escola está mantendo uma qualidade que consegue traduzir isso em uma aprendizagem de determinado nível. Aí você faz as alterações, organiza de maneira diferente, introduz metodologia de projeto, sei lá o que você faz dentro da sua escola, e aí no ano seguinte você percebe que o nível de proficiência desses alunos melhoraram. Isso é um indício que você está indo no caminho certo, as atitudes que você está tomando dentro da sua escola estão funcionando para aquilo que você tinha de objetivo, que obviamente para todo mundo, para qualquer escola, o objetivo maior é a aprendizagem dos alunos e que eles possam fazer escolhas, que eles não sejam refém, não sejam escolhidos, né, que eles possam ter a oportunidade de fazer escolhas. Então, a ideia é que você possa usar esses dados de maneira em prol dos seus alunos e, consequentemente, em prol da sociedade. E é isso que a gente procura dentro do Partilha, trazer alguns elementos que permitam você fazer essa gestão de curto, médio e longo prazo. Solange, obrigada. A gente teve aqui bastante comentário concordando com você sobre essa questão da escola não perder a essência da educação. Acho que a Marina comentou aqui em cima que muitos gestores eles estão mais preocupados com a questão administrativa e perdem um pouco essa questão do pedagógico. O professor Emerson concorda com isso. Teve um professor que trouxe, eu perdi agora o nome dele aqui, uma situação em que ele diz que ele consegue trabalhar muito bem isso, é um gestor de escola que ele consegue trabalhar muito bem isso com a equipe dele, diferenciando papéis, cada um na sua função. Acho importante a gente trazer isso. Amanda, deixa eu fazer uma colocação só até a ver com isso. Tem até uma série que é mais antiga, Black Mirror, e tem Westworld, que são séries que vão discutir a questão de quanto você
preparar um aluno sem o viés de sociedade, sem o viés ético, aonde pode acontecer? A gente pode usar todo um potencial que a gente tem de comunicação, de globalização, de ferramentas tecnológicas, é muito fácil a gente desvirtuar se a gente não mantiver o nosso foco mais humanista da escola, esse viés educacional. Então, assim, não adianta você encher a sua escola de parafernálias tecnológicas se isso não está a serviço de uma sociedade, se isso não está a serviço de uma sociedade mais justa e igualitária. Então, assim, fica uma dica também de algumas dessas séries, são boas para ajudar a gente também a refletir o que a gente está fazendo, se a gente não está exagerando na dose e metendo um pouco os pés pelas mãos. Solange, a nossa live já está chegando ao fim. Eu vou pedir para o Miguel, por favor, que ele faça as considerações finais sobre o tema que foram apresentados aqui hoje. Miguel? Bom, é super legal, acho que é um tema maravilhoso. A gente tem que... minha preocupação é que a gente não traga os vícios do mundo corporativo das corporações para a escola, que a gente traga o que tem de bom da gestão, que tem muita coisa legal, né? Para terminar, eu vou pedir para vocês, se vocês puderem comprar esse livro, chama Rápido e Devagar, o Daniel Kahneman, ele foi prêmio Nobel da Economia, e o que tem de legal aqui é que também os dados não são soberanos, a gente tem vícios na análise dos dados, e ele é um texto bem gostoso, que ajuda a gente a entender quais são as falhas que a gente tem. Vou dar um exemplo final. Muitas vezes você tem um aluno que está indo muito mal o ano todo e no último mês ele resolve ficar bom. E essa impressão desse dado final é que fica, e você não avaliou ele processualmente. Então, ele vai discutindo todos os vícios de análise de dados, tá? Porque o dado ele é uma interpretação. O Nietzsche diz o seguinte: não existem dados, só existe interpretação. E o Kahneman, ele traz essa visão, é um economista, que ajuda a gente a desconfiar dos dados, para que os dados sejam, de fato, uma ferramenta, as evidências, de fato, sejam uma ferramenta de gestão. Então, eu sugiro isso, que a gente estude, primeira coisa, que a gente estude coletivamente, que a gente use as evidências, que a gente converse com o pessoal do Compartilha, veja o IST e vá buscar referências em outros campos do conhecimento que não só o educacional. Então, é isso, pessoal. Obrigada, Miguel. Tem gente aqui comentando que já conhece esse livro, que leu, que é excelente, agradecendo a sua indicação. Solange, você pode, por favor, fazer as suas considerações finais sobre o tema? Eu também sou diretora também do ICLOC, que é o Instituto Cultural Lourenço Castanho, que tem um congresso de práticas. Eu acho que se a gente conseguir também se organizar como gestor e poder fazer trocas, fica uma dica de poder, a gente não é competitivo uma escola com a outra, juntem grupos estudem juntos, façam trocas, o que deu certo na sua escola, o que não deu na outra, com que a gente pode partilhar as nossas ações, porque a gente não acerta sempre, porque também não tem receita pronta, mas a gente já consegue aprender com os outros. Então, acho que é bom ter uma comunidade também de gestores, em que a gente aprenda, dentro do Compartilha, a gente até faz alguns encontros de gestores, mas vamos ver se a gente consegue promover mais encontros que a gente consiga fazer trocas verdadeiras e aprender com o outro, e a gente conseguir evoluir, cada um com a sua particularidade, com o seu perfil, com a sua identidade, mas fazendo trocas que tem milhões de evidências que isso funciona muito bem em educação. Muito obrigada, Solange. Pessoal, se vocês não conseguiram assistir essa live completa, fica tranquilo que ela ficará gravada e disponível na íntegra, aqui na página do Moderna Compartilha no Facebook e também no YouTube da Editora Moderna. E fiquem ligados nas nossas redes sociais do Compartilha para acompanhar todas as novidades e ações para as famílias e escolas. Nossa próxima live do ciclo Educação Inovadora acontecerá no dia 30 de junho, às 17 horas. A gente vai convidar a professora Andiara de Santis para falar sobre o tema Projetos, como direcionar minha escola. Não percam, obrigada a todos que participaram e até a próxima.